ajudar você, ele pode fazer alguma coisa por você, a gente traz aquela palavra, mas depois disso a gente chega e chama, vai ter um culto lá, vamos para a igreja. E o resto do evangelho? Então isso significa, por isso que a igreja fala dessa passagem, porque a gente não faz o que é correto. A gente não dá. A gente só fala, bora, vamos, e eu faço de mim, fazer, né? Então cada um tem que partir de você, porque se for esperar, gente vai pegar a gente esperar a gente, a cada um tem que fazer a sua parte, né? Quando todos veem que você está frutificando, alguém quer que seguir. É um projeto de vida. Aí que está a questão. O que é que acontece? Nós muitas vezes nos escoramos na estrutura. A gente dá o pontapé inicial e quer jogar em cima da estrutura, para a estrutura fazer o restante do trabalho. E é por isso que o trabalho de treliça na igreja ela tem sobrepujado o trabalho de videira. Porque são poucos o que faz o trabalho até o final. A gente pega só a primeira parte, quando Jesus fala lá, eis que o semeador saiu a semear. E aí foi jogando a semente. E aí depois a semente cresce. E vai acontecer o que com ela? O que é que acontece na lavoura? Você joga a semente, dela começa a crescer. O que é que tem que fazer depois? É só largar lá, ela vai... E vai cuidar. Porque se você não cuidar, ela vai encher de vida. A planta ela vai crescer. Mas se você não cuidar, se você não limpar, vem o bicho e come tudo. Não é? E aí o que é que está acontecendo? Muitas vezes a gente joga a semente e quando a planta aparece, a gente joga a planta em cima da estrutura. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando sobre evangelismo, daí se chega em alguma igreja, a pessoa, a igreja ela não está fazendo evangelismo. Como assim não está fazendo evangelismo? A gente nunca saiu nem um dia num domingo desse para poder distribuir folheto. E tem muita gente que acha que evangelismo é você sair num domingo de tarde, no outro dia, com um bolo de folheto na mão e entregar para as pessoas, dizer Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso faz parte, né? Isso é um movimento. Na verdade, essa entrega de folheto é uma obra de treliça da igreja. Ela não é frutificar. É um momento que você coloca, você traz uma mensagem para alcançar pessoas, para tentar trazer elas para um trabalho que já está organizado e estruturado. Na esperança de que entrando 20 ou 30 dentro de um templo, ouvindo a palavra, elas possam ser tocadas pela palavra. Só que aí quem é que está pregando a palavra? Sou eu que estou transmitindo a palavra para aquela pessoa? Não, eu estou me apoiando na estrutura para que a palavra seja transmitida para aquela pessoa. Se a gente for pesquisar nossa vida nos últimos anos, a gente vai ver que a gente gastou 90% do nosso tempo trabalhando em treliça. Quando bem trabalhamos, 90% para 10% só a gente fazer algum trabalho de videira, que é o trabalho de fruto realmente. Isso olhando um crente assim, bem envolvido com as coisas de Deus. Agora, se for um sujeito assim mais, que não está muito alinhado com as coisas, a gente pode colocar aí que é 100% do tempo, quando faz o trabalho, é trabalho de treliça, ele não faz trabalho de videira. Nós vivemos assim. Isso aconteceu agora? Não, isso já tem décadas que isso vem se desenrolando na vida da igreja. Porque a gente veio sendo treinado assim. A gente foi investindo na estrutura e se esqueceu do restante. E agrava-se mais ainda porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas elas têm querido rejeitar a estrutura. No Brasil, um dos movimentos que mais cresce é o chamado movimento do sem igreja. São pessoas que usaram a estrutura, foram alcançados pela estrutura, foram pessoas que foram doutrinados pela estrutura. E aí depois que ele já está um crente trabalhado, adulto, já tem algum conhecimento de alguma coisa, agora ele quer rejeitar a estrutura. Então o único trabalho que ele fazia era na estrutura, para o reino de Deus, e agora ele rejeita a estrutura, e a pessoa acha que ela pode ser crente rejeitando a estrutura se ele só trabalha na estrutura. Porque você pega uma pessoa dessa e vai perguntar, ela está discipulando alguém na casa dela? Quantos amigos dela ela está pregando o evangelho, faz um acompanhamento dia a dia? Por quantas pessoas ela está orando todos os dias, lembrando do nome delas? Quantas pessoas ela tem transmitido e estudado a palavra diariamente, ou uma ou duas vezes por semana, para poder que essa pessoa aprenda a respeito do reino de Deus? E aí você vai procurar, as pessoas não fazem nada disso. Porque a maioria são pessoas que rejeitam a estrutura, porque a estrutura, na função dela que ela foi criada, ela poda. Para que o negócio não degenere, ela tem que podar. E aí quando a estrutura poda, a pessoa se recusa a ser podada.
e aí ela rejeita a estrutura. Só que onde é que a gente entra no nosso país? A gente entra no momento em que, quando a pessoa rejeita a estrutura, ela abandona o evangelho, porque o único trabalho que ela fez a vida toda dela foi estrutura. Porque a gente aprendeu a fazer trabalho só de estrutura. Se a gente for ver tudo que a gente faz hoje, a gente muitas vezes desanima, mas é preciso a gente colocar tudo em panos limpos, abrir tudo para a gente começar a pensar, porque muitas vezes a gente está achando que está fazendo o trabalho de Deus e o negócio tem degenerado, mas justamente porque a gente tem se focado somente em estrutura. A gente faz o trabalho só de estrutura. A gente tenta trazer a pessoa para a estrutura, a gente convida para que a estrutura possa transmitir o evangelho. Quer ver um exemplo? Até mesmo hoje nas redes sociais, quando a gente vai transmitir a mensagem de Deus, a gente se aproveita da estrutura. Você vai replicar uma mensagem que alguém já criou. Quem foi que criou aquela mensagem? É alguém que investiu no trabalho de estrutura para poder ter uma mensagem bonitinha lá no Facebook, com uma imagem que chama a atenção, para que você possa compartilhar e chamar a atenção de alguém para um texto, para uma mensagem bíblica. A estrutura gerou aquilo, mas aquilo ali foi gerado no coração de alguém que estava buscando um trabalho de videira, que ele olhou e pensou: como é que eu posso transmitir? As pessoas estão trabalhando, mas não têm coragem, elas não sabem montar, elas não gastam tempo para poder você escrever um texto bonitinho para poder mandar para alguém. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar o texto já pronto, colocar uma imagem que ele fique bonito, e aí eu disponibilizo para que as pessoas elas tenham alguma coisa o que compartilhar. Por quê? Porque o mundo faz isso o tempo todo. A propaganda ela faz isso o tempo todo e a gente replica a propaganda o tempo todo. Então a estrutura, ela na função dela, ela vai dizer: não, eu vou ajudar os crentes a também fazerem isso. Só que a gente vive amarrado à estrutura, né? Porque até mesmo as pessoas que fazem isso, eu vejo gente que rejeita a estrutura, daí vai lá e pega imagens, textos, pregações, né? Porque é mestre hoje em dia, principalmente nas nossas proximidade que eu falo teológica hoje, pessoas que rejeitam estrutura de igreja, elas irem lá e compartilhar um vídeo do pastor Augusto Nicodemos pregando o evangelho. Um pastor que nasceu dentro da estrutura, foi um trabalho de videira, mas ele nasceu dentro da igreja. Ele foi enviado por uma igreja para o seminário para poder estudar a palavra. Ele foi sustentado por igrejas para poder fazer mestrados. Porque você pega um pastor igual Augusto Nicodemos, que ele tem mestrados e doutorados. Como é que ele fez o doutorado dele? Ele estava numa igreja, pastoreando a igreja, ele tem um projeto de doutorado, a igreja disse: não, pastor, o senhor pode ir para os Estados Unidos. Ele passou 6 meses nos Estados Unidos fazendo o último doutorado, a igreja sustentando ele, enquanto ele não estava pastoreando a igreja, para que ele fizesse um doutorado e depois voltasse para a igreja trazendo aquela novidade. Então a estrutura sustentou ele para que ele pudesse fazer aquilo. E aí na igreja, que agora tem uma estrutura, como a primeira igreja de Goiânia, onde ele está hoje, tem uma equipe que trabalha fazendo a filmagem dos cultos, fazendo a edição daquilo, colocando num canal, criando um canal no YouTube, uma página na internet, colocando os vídeos na internet, com um trabalho todo de estrutura feito por irmãos que estão engajados nesse trabalho de estrutura. E aí vem a pessoa que rejeita a estrutura e pega um vídeo daquele e compartilha e diz: não preciso ir para a igreja, eu posso assistir a pregação do pastor Augusto Nicodemos aqui na minha casa. O mínimo que a gente vê sobre isso é hipocrisia, porque a gente se sustenta da estrutura dos outros e do trabalho dos outros para dizer que é crente. E aí por quê? E aí a gente volta. Agora vamos para o outro lado. A gente já falou da estrutura. A estrutura ela tem um lado bom, mas às vezes a gente se encosta na estrutura e qual o outro lado? A gente não faz nós mesmos o trabalho. E aí que vem a questão. Quando o Colin Marshall, como é que é o nome? Colin Marshall e Tony Payne, são os 2 autores desse livro, a Trelice e a Videira. Eles estão falando de um contexto muito diferente do nosso. É um contexto batista nos Estados Unidos, né? Quando eu tive contato com o trabalho, um outro pastor batista que fez uma série de palestras a respeito desse livro, conclama na sua igreja, e colocou isso também no YouTube. São igrejas de estrutura já altamente fixada, principalmente nos Estados Unidos. A estrutura ela foi criada até o momento que a estrutura ela se engessou e tomou conta, e aí agora ela não vai mais para lado nenhum. Então é dentro desse contexto que ele está falando. Então ele fala completamente contra a estrutura, ele aponta completamente uma direção contrária.
Justamente porque ele precisa pegar gente que está vivendo só dentro da estrutura e quebrar essa carapaça para a pessoa pensar: eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque hoje em dia nós já não fazemos mais como antigamente os cultos domésticos. Muitas vezes passa desapercebido. Nós como crentes, muitas vezes nós não fazemos meditação diária. A gente não lê a palavra todos os dias. A gente não tem um plano de leitura da Bíblia no nosso dia a dia. Quando nós pegamos a palavra, você vai ler alguma coisa, você lê aleatório. A gente não tem um planejamento dizendo: ó, eu vou ou em um ano, tem gente que gosta de um ano, ou em 2, 3 anos. Não, eu quero ler o Novo Testamento. Então vou começar a fazer leitura regular do Novo Testamento, para poder me lembrar do Novo Testamento, saber o que é que está escrito lá. A gente não tem isso feito, isso não está acontecido dentro das nossas vidas como cristãos. Isso é um trabalho de videira, é algo para frutificar. A nutrição do crente é oração, estudo da palavra. E daí a gente vai transmitir isso para outros. Como é que a gente transmite o evangelho para outro? É oração e leitura da palavra. Mas a gente está tão acostumado aí no culto, então vamos no culto de oração, vamos orar. No culto de estudo bíblico, vamos estudar a palavra. Vamos na escola dominical. Vamos no culto de domingo à noite para poder louvar a Deus. E nós nos esquecemos de que a gente tem que fazer isso todos os outros momentos da nossa vida. E a estrutura, ela domina sobre nós. O trabalho de treliça, ele predomina nas nossas vidas sobre o trabalho de videira, e ele tem alguns porquês. Por quê? Mais um. Porque ele exige vida com Deus. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos